Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de aposentadoria por invalidez para quem tem lesão por esforço repetitivo. Como que funciona tudo isso, o que você precisa se preocupar, como que você vai organizar os documentos. Vou falar de aposentadoria por invalidez. Eu sei que você é jovem gafanhoto desse canal, mas eu preciso me apresentar. Os são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário, principalmente em benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença e auxílio acidente. Estou aqui para te ajudar. Vamos falar de aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez é o benefício que tem cobertura da Previdência Social. Para os segurados da Previdência Social, você tem que ter pago a Previdência Social ou estar no período de graça, que é aquele período que você não paga nada para a Previdência Social, mas mantém a qualidade de segurado. Não vou falar do período de graça aqui, porque tem vídeo aqui no canal, é só você verificar qual que é o período de graça, qual que é a carência, quais são os outros requisitos da aposentadoria por invalidez. Mas a gente já sabe aí que existe uma incapacidade total e permanente para o trabalho e você não tem condições de ser reabilitado para uma outra profissão que lhe garanta o sustento, que lhe garanta o pagamento das contas, que mantenha você que o valor que seja aproximado com o valor que você recebe. Porque a reabilitação ela só é possível se ela trouxer uma função que cobre mais ou menos, que se aproxima mais ou menos com o seu salário. Não pode, às vezes você é motorista carreteiro, ganha 4 mil por mês e você não pode ser reabilitado para porteiro que ganha R$1.000 por mês, 1.412, um salário mínimo por mês. Então, você tem que ser reabilitado para uma profissão que lhe garanta a subsistência, que lhe garanta o sustento. Muita gente, a aposentadoria por invalidez, muita gente sabe, muita gente que está aqui no meu canal, sabe que a aposentadoria por invalidez teve uma grande transformação quanto ao valor, quanto à forma de cálculo, que a gente ainda não sabe se o STF vai manter a constitucionalidade dessa forma de cálculo ou não. Os tribunais dos estados têm dado a revisão falando da inconstitucionalidade da forma de cálculo da aposentadoria por invalidez previdenciária comum e não acidentária. Então, a gente ainda vai ter uma resolução aí pelo STF sobre essa questão da aposentadoria por invalidez. Enquanto isso não acontece, o que você precisa, meu jovem gafanhoto desse canal? Você tem uma LER, você tem uma lesão por esforço repetitivo. A lesão por esforço repetitivo, ela tem uma causa que a gente chama de multifatorial. Às vezes, ela não está vinculada só a um fator. Ela pode ter vindo para você pode ter adquirido essa lesão por esforço repetitivo por diversos fatores. Às vezes você tem uma predisposição, às vezes a sua composição física não permite você pegar muito peso, às vezes foi o trabalho repetitivo. Então, para lesão por esforço repetitivo, que a gente tem causa multifatorial, é super importante você fazer a prova do nexo da ligação entre o acidente e o trabalho, entre a lesão, a incapacidade e o trabalho. Tem que fazer esse vínculo, super importante, porque a LER, de repente, o médico do INSS pode considerar a tua lesão degenerativa crônica em razão da sua idade, em razão de outras causas que não o seu trabalho. Então, como a gente tem a forma de cálculo desvantajosa para a aposentadoria por invalidez previdenciária, se você tem uma lesão por esforço repetitivo que foi causada pelo seu trabalho, você precisa fazer a prova dessa lesão que foi causada pelo trabalho ou pelo menos piorada, agravada pelo trabalho, que também dá direito à aposentadoria por invalidez acidentária para lesão por esforço repetitivo. Super importante, se você tem LER, se você é portador de lesão por esforço repetitivo em qualquer membro do seu corpo, organize toda a documentação para que você consiga a aposentadoria por invalidez, que você consiga os benefícios por incapacidade todos
que dá direito para quem tem lesão por esforço repetitivo. Você tem sim direito à aposentadoria por invalidez, você tem sim direito ao auxílio doença, você tem sim direito ao auxílio acidente em caso de, por exemplo, sequela em razão dessa LER que foi causada pelo seu trabalho. Então você tem diversas coberturas para acidente de trabalho quando a lesão é por esforço repetitivo, mas você precisa fazer a prova que foi causada dentro do trabalho ou em razão do exercício desse trabalho. Tem muito segurado que tem muita dificuldade de conseguir a comunicação de acidente de trabalho em razão de lesão por esforço repetitivo. Eu vou passar uma dica aqui para vocês. A comunicação de acidente de trabalho não precisa só ser necessariamente preenchida pela empresa. Você pode preencher a sua comunicação de acidente de trabalho. Um sindicato pode preencher a sua comunicação de acidente de trabalho. Um médico pode preencher a sua comunicação de acidente de trabalho. Se for o sindicato, se for o médico que está preenchendo a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, ele já vai preencher a parte de informações médicas que tem lá na CAT. Se for o sindicato ou você que preencheu a comunicação de acidente de trabalho, se a parte do médico não estiver preenchida, mas você apresentar para o INSS, juntamente com um atestado médico que substitui todas as informações presentes na comunicação de acidente de trabalho, ela será considerada como um documento completo, como um documento realmente que comunica o acidente de trabalho. Então, às vezes, não está preenchida a parte médica, mas você consegue, com o seu médico, um atestado médico que contenha todas as informações que estão lá na comunicação que ele deveria ter preenchido, na comunicação de acidente de trabalho, e aí você apresenta para o INSS, e aí você consegue comprovar que a sua lesão por esforço repetitivo veio em razão do trabalho com a CAT, que é válida, mesmo se você preencheu e juntamente apresentou para o INSS com um atestado médico com todas as informações. Viu como é super importante, tem cobertura, você que tem LER, cuide da sua LER, né? E você, se caso não conseguiu cuidar e precisar de uma aposentadoria por invalidez, falei de tudo que você precisa saber no caso de LER e de aposentadoria por invalidez. O vídeo de hoje era sobre isso. Agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e no meu Instagram, que é o @doutora Renata Menegassi.